Mas aí eu vou fazer o advogado do diabo. O pessoal falando assim, mas e o Bolsonaro não mentia também? Uai, se ele mentia, o problema é dele, uai. Você fazia... Então, assim, não cai nesse papinho de que, ai, qual o projeto? Poxa, eu com um vídeo fiz mais, ajudei mais brasileiros do que você a vida inteira. Porque com um vídeo, a gente, né? Não tô falando só eu, não. As pessoas que compartilharam, né, que ajudaram, fez recuar um ato do governo Lula que iria passar um pente fino nas contas de pessoas principalmente mais pobres. E pessoas também que trabalham na informalidade, né? Então, assim... Quanto de visualizações esse vídeo, cara, atualmente? Se eu não me engano, tava 319, 320. Mil? Tá 309 mil? Acho que tá 327 milhões. Milhões, cara. 327 milhões. E aí, duas coisas, né? Primeiro que você colocou um alvo nas costas, né? Sim. Você foi atacado por todo mundo, inclusive imprensa, falando de fake news e tudo mais. O que não colou, viu, Vilela? Não colou? Porque no próprio vídeo eu falo, o Pix não será taxado. Tá bem claro, tá bem claro. E assim, foi interessante porque até mesmo a própria... Mas qual foi o discurso, então, a narrativa de que você tava... A narrativa era de que eu deixei bem claro que, primeiro, havia uma desconfiança, ok? Da parte do que eles estavam falando, o que eles iriam fazer e o que eles poderiam fazer. E eu dei alguns exemplos. A questão do sigilo, que o Lula falou que ia acabar com o sigilo do Bolsonaro e não ia ter o dele, e ele colocou o sigilo nos gastos deles e da Janja. Falei com relação à isenção do imposto de renda até quem ganha 5 mil reais, e isso não foi feito até então. E se isso chegar no Congresso, vou apoiar, obviamente, vou votar para que isso seja feito. Claro. Você tem, por exemplo, a questão da própria picanha, assim, que é uma coisa, enfim, mais, digamos, até lúdica, mas na campanha eleitoral foi feito isso. A questão de que ele não iria indicar amigos para o STF, ele indicou 2, que um era o advogado dele e o outro era o amigo pessoal dele, de muito longa data, que é o Flávio Dino. Então eu falei assim, olha, nada nos garante que não podem ser taxados. Que o governo mente, é isso que você está falando. Ah, mas... Não, peraí. Você está querendo dizer, você está falando textualmente que o governo mente. O governo mente, o Lula mente, a Janja mente. E assim, é uma máquina de mentiras. Daqui a pouco você vai falar que o Felipe Neto mente. As comprinhas... ele parou de comentar política. Ele parou, respeita ele. Tá certo. Bem no governo Lula, quando tá tendo recorde de queimadas na Amazônia, quando você tá tendo aí um dos piores índices de economia, quando você tá tendo gás da lei do Rouanet de 16 bilhões, você tá tendo aí falta de insulina no Brasil, recorde de mortes em dengue. Ele teve uma decisão de não falar sobre política. Respeita o cara, Vilela. Mas aí eu vou fazer o advogado do diabo. O pessoal falando assim, mas e o Bolsonaro não mentia também? Uai, se ele mentia, o problema é dele, uai. Você fazia videozinho? Claro que eu já falei, por exemplo, de pontos negativos. Que eu falava, poxa, o Bolsonaro nisso aqui errou com relação a questões do Covid, por exemplo. Que ele mesmo depois se arrependeu de várias falas. Agora, eu acho que as mentiras, agora em específico, têm gerado consequências bem grandes na vida das pessoas, né, cara? Você ia falar